Fala, galera! Estamos de volta aqui com o Paintball Café Podcast. Estou aqui com meu brother Copa. E aí, Copite? Beleza? Estamos de volta, hein? Isso aí. Estamos de volta. O pessoal já estava com saudade. E o nosso convidado desse retorno é o Mickey, jogador de paintball e presidente da federação. E aí, Mickey? Fala aí, Copa. Fala, Mávio. Tudo bem, rapaziada? Tudo tranquilo? Melhor agora. É isso aí. Tá preparado? Sempre. Vamos lá. É isso aí, cara. Vai ser de boa. Resenha é sempre bom. Mas então, já começa falando aí um pouco aí de como tu apareceu nesse esporte que a gente tanto ama. Bom, como a maioria de todo mundo, né? Eu comecei no campo comercial, com uns amigos aqui da minha rua. Eu já tinha jogado antes sozinho com o pessoal de onde eu trabalhava algumas vezes. Aí teve uma vez que eu viajei num carnaval de férias com o pessoal aqui da minha rua. Cheguei lá, a gente achou um campo na rua principal, do lado da casa que a gente estava. Um mini campo, né? Era numa garagem, em Jaconé. Aí o pessoal jogou, a gente jogou lá, se amarrou. Quando voltou, eu moro aqui perto do Paintball Conquista, né? Do Júnior. Aí a gente foi lá, começou a jogar lá, a gente já estava meio viciado, né? Indo toda semana lá. Aí ele chamou a gente para participar da equipe que ele tinha montado. Ele já tinha participado de um torneio, outro em 2007, mais ou menos. E a partir dali eu comecei a competir pelo Conquista, jogando cenário só. Aquela época era muito difícil a gente ter acesso ao Speed, né? O pessoal do Paperito, uma galera mais antiga já jogava, mas a gente não tinha acesso. E um tempo depois eu saí, aí teve um pessoal que saiu comigo, a gente montou Piratas, e 2011, mais ou menos 2011, a gente começou no Speed, e estamos até hoje aí nas competições. Piratas, né, cara? Maneiro. Eu acho maneiro a logo de vocês, cara. Da Jess. Pô, é muito maneiro. Muito maneiro. E o nome O pessoal, assim, nunca tinha ouvido falar, né, em nenhum time de piratas, essas coisas, apesar de a gente já ter visto um lá nos Estados Unidos uma vez, mas era até difícil, né? Naquela época era o Orkut, não tinha nem Facebook. É verdade. Aí ficou Piratas mesmo. Fizeram essa logo pra gente, eu não lembro qual era o nome do rapaz que fez, tem muito tempo isso, né? E ficou, cara. Também me amarro nesse logo. Às vezes eu deixo até crescer mais um pouco. Podia fazer uma reformulação, botar meio Jack Sparrow também, ia ficar maneiro. Piratas do Caribe, assim, aquele clima, né, cara? Mas aí... É do Piratas que veio a Bianca, né? A Bianca apareceu bem depois, né? Depois que... Sim. Como todo time, a gente teve uma hora lá que caiu, o pessoal começou a parar, um se aposentou, o outro parou. Aí eu tive que reformular a galera. Comecei a correr atrás do pessoal D5 e buscar lá no cenário, que ainda tinha gente que não praticava Speed, só cenário. Então, dali, eu fui buscar mais jogadores, montei linha D5. Aí conheci o time da Bianca, que é a Bianca, o Ribas, esse pessoal que jogava lá no Renegados. Eles me chamaram, eu já tinha montado uma linha D5 antes. Aí, nesse meio tempo, eles me chamaram para jogar com eles no campeonato de cenário lá no time deles. E dali o time já estava meio também parando e tal. Aí eu consegui trazer a Bianca, o Ribas e mais dois de lá. E começaram dali, o Ribas já tinha jogado de uma equipe ou outra, a Bianca ainda não, né? Os dois vieram e ficaram lá no Piratas, o Ribas saiu depois, a Bianca tá lá até hoje e agora já em vários times também, né? Tá sendo requisitada. Muito maneiro. Você pode dizer que o Pirata já despontou uma atleta para o esporte nacional. Pode dizer não, na verdade isso é um fato. Quem falar o contrário é doido da cabeça. Não é só, óbvio que o mérito não é nosso, é praticamente maior, é dela, né, que
se ela não se dedicasse, não treinasse, ela não ia chegar onde ela está conseguindo chegar. E assim, a gente teve uma base ali, né, treinando todo domingo. Teve uma época que ela entrou, a gente se dedicava bastante. A gente estava com 2 linhas, a gente até dividia o campo com vocês lá, né, no grande. E o pessoal se dedicava muito, ela mesmo se dedicava muito. A gente ia nos domingos, que era nosso, né? Nos domingos vocês estavam lá, vocês devem lembrar, a gente estava num cantinho lá, fazendo drill sem bolinha, sempre correndo atrás, né? E correu bastante atrás para estar aí, né? Aí começaram a surgir os convites. Isso. Dedicação muitas vezes vence o talento. Com certeza. Se tiver um talento, então, aí fica muito fácil, né? É verdade. E como é que acabou você indo parar na federação, né? Como é que foi desenrolar disso até você chegar lá como presidente? Bom, em 2016, eu não lembro o ano mais ou menos, foi 2015 ou 2016. O antigo presidente se afastou. Era problemas. Ataíde, não era? Taíde. E aí ficou. O vice-presidente já estava ausente já há vários anos, ele não participava mais do esporte, nem da federação, só estava o nome mesmo lá. E em 2017, como ficou sem presidente, ele voltou, o vice-presidente, para ajudar, para manter a federação ali, tentar botar em dia ou passar. Veio a pandemia, aí ali na pandemia tiveram alguns questionamentos, os jogadores em si, né? A gente fez uma comissão, o jogador não podia votar, não podia dar palpite, esse tipo de coisa, então a gente começou a cobrar uma comissão de atletas, e a partir dali a gente começou a brotar a ideia de mudar o presidente. E fizemos uma campanha, aí depois em 2020 eu entrei. O pessoal da FEPERJ mudou o estatuto para permitir que jogador votasse e se candidatasse, e aí eu fui o primeiro presidente a entrar ali depois dessa mudança. E estou lá até agora. Foi 2021. Deixa eu aprofundar, mas da onde veio esse teu assim, como é que eu posso dizer, esse teu interesse máximo em entrar na FEPERJ? Lógico que a gente sabe, né, no fundo, para ajudar, para fazer o esporte crescer, para botar o negócio para frente. Mas qual foi aquele estalo assim que você falou assim, cara, meu irmão, eu vou entrar nesse negócio aqui, eu sei que vai ter muito problema pra minha cabeça, mas eu vou entrar para fazer uma diferença. Qual foi esse dia, assim? Isso se tu lembrar, né, lógico. Assim, eu nunca tive assim, vontade de ser da federação, isso nunca tinha passado pela minha cabeça, na verdade, participar da federação ou não, era mais do time mesmo, de manter a equipe, estar sempre competindo, gosto mais dessa parte. E foi mais a oportunidade que teve, né? Quando a gente brigou para mudar o presidente, o jogador poder votar, poder escolher quem é que está lá. E foi uma oportunidade que, entre as pessoas que estavam brigando, nem todo mundo poderia dispor o tempo que eu tinha para dispor. Então, meio que o pessoal acabou, não, vai você, vai o Mickey. Eu falei, tá bom, então eu vou tentar fazer alguma coisa lá diferente do que o pessoal reclamava na época, né? Porque a gente, assim, falando bem a verdade, a gente não tinha acesso a muita coisa. Hoje em dia, a gente não consegue, ainda tem pouca gente ajudando, não consegue estar atualizando o site com notícias, essas coisas, mas sempre o WhatsApp está ali à disposição, todo mundo entra em contato, pergunta, sabe de tudo na hora, não tem burocracia, não tem mais burocracia. Antes era tudo muito burocrático, para você ter acesso às informações. E aí eu achei que conseguiria fazer a diferença, foi mais
uma indicação dos outros jogadores, falando para eu entrar, e aí eu aceitei o desafio, digamos assim. Né? Que bom, pô. Que pelo menos tem alguém que é do outro lado, né? É do lado de dentro do campo. Ou seja, entende o lado do jogador, né? Isso aí. Sabe as dores ali. É até importante, cara. Fala um pouco, né, sobre a importância da federação. E a gente, como jogador, né, a gente ouve muito pessoal reclamando, mas eles não sabem a importância que é ter uma federação. E às vezes as pessoas reclamam demais, porque a federação não ajuda. Cara, é tão difícil manter uma federação e o valor que a federação cobra, que é aquela anuidade, né? Se você fizer as contas, você vê que, porra, cara, não é uma fortuna, né? Tu não tem como fazer tanta coisa com esse dinheiro. Então, mas a federação em si, ela é muito importante. Aí fala para essa galera aí um pouquinho de como é importante ter uma federação. Sim, essa questão da federação é bem polêmica, né? Que o que eu mais escuto é o para que a federação. Acho que antes... Para que serve, né? Eu já ouvi muito essa frase. Para que a gente paga a federação se eu podia só pagar o evento e jogar, ou né, nesse tipo de coisa que a gente sempre escutou desde que a federação foi criada. A federação não é cara, assim, se a gente for botar no papel. Hoje em dia está R$180, é um valor, né, R$180 por ano. Dividido por 12, dá uns R$15, mais ou menos, por mês. Né? Aqui que é R$15 hoje por mês, não paga nem uma cerveja direito. É verdade. É uma garrafa de 600. Em São João do Mário, a cerveja Brahma é R$12. Aí. Isso agora, né? 180 agora, que aumentou em abril, era 130, e justamente dava uns R$12 mais ou menos por mês. E não é um valor alto, é um valor que eu fixei ali só para manter o básico ali da federação. Tá? A gente nem consegue fazer um caixa muito volumoso com esse dinheiro, porque não tem tanto jogador assim. Então a gente fica assim reduzido não dá nem para implementar grandes projetos, porque só do nosso caixa ali de jogador a gente não tem, porque a anuidade é muito baixa. E sobre a federação em si, cara, assim, antes de tudo, um esporte, para ser esporte, ele precisa ter uma federação. Não existe um esporte sem uma federação que vai regular, normatizar, controlar. Tem a confederação, que aí é a nível brasileiro, que vai normatizar todas essas federações do Brasil. Então, assim, se a gente está correndo atrás para regularizar o paintball como esporte, é essencial a gente ter uma federação forte, junto com as outras federações dos outros estados, e a confederação, brigando por isso. No Rio de Janeiro, a gente já conseguiu, em 2017, com a deputada Marta Rocha, reconhecer o paintball como esporte. Mas é só a nível estadual, não é a nível federal. Então, fica complicado para a gente ter projeto para buscar incentivo fiscal, apoio do governo, verbas públicas, patrocínios. Como é que a gente vai falar que a gente é um esporte se não tem ali um órgão que regula e normatiza, que no caso é a federação? Então, isso é a parte mais importante, né? Ali busca fomentar o esporte para tentar aumentar cada vez mais o número de jogadores. E acho que o principal é esse, cara. Né? A gente tenta apoiar os eventos, porque cada vez, quanto mais evento, mais divulgação a gente tem. Não dá para fazer tudo que a gente queria, mas a passinho de formiga a gente chega lá, né? A confederação. Só de confederação. Já tá ótimo. Sim. A gente tá graças à federação que no Rio a gente conseguiu ser reconhecido como esporte. Se a gente não tivesse uma federação, a gente não conseguiria, né? E
hoje, graças a esse reconhecimento, a gente, bem ou mal, consegue correr atrás de verba estadual, né, para campeonato carioca e tudo mais, né? Vamos partir para isso. A gente está no caminho aí para conseguir algumas coisas. E já tem outros estados também que o paintball já foi reconhecido, além do Rio de Janeiro. São Paulo. Né? A gente tá evoluindo. São Paulo acho que foi agora há pouco tempo, inclusive. E a gente está evoluindo, né? E a gente tem que ter realmente uma confederação forte para a gente ir além, né, do que somente ali os campeonatos estaduais, verbas estaduais e tudo mais. Mas para isso a gente precisa da força também de todo mundo, né? A união faz a força. Tem muita gente que não paga a federação, aí briga, só quer jogar aqueles campeonatinhos que são ali escondidos, que ninguém cobra a federação, né? Todo organizador de campeonato deveria cobrar uma federação, né? Porque é justo, e no final das contas, se der alguma cagada ali, né, quem vai responder vai ser a federação que está ali no meio, né, que está na organização ali, não na organização em si, mas ela está por trás olhando. Se tiver alguma coisa de errado, ela vai chegar e falar, isso aqui está errado, né, pode dar problema. A federação então, é muito importante. O papel da federação, né, é importante também nesse sentido aí, porque, né, a gente não pode fiscalizar um campo de paintball em si, porque a gente não tem força para isso, né? O campo não tem nada a ver com a federação só para os jogadores, para o esporte em si. Mas a gente está sempre buscando ali informar, né, o pessoal sobre segurança, sobre como proceder, como deixar o campo, os eventos em si. Né? O evento em si não é qualquer evento que a federação coloca a chancela dela, ou apoia. Tem que ter um mínimo de estrutura ali, segurança para os jogadores. Então, a federação está sempre ali para fiscalizar esse tipo de coisa, né? Para segurança dos próprios jogadores e atletas, né? Então, exatamente, é muito importante também nesse papel. É porque as pessoas não pensam no que pode dar de errado, né? Porque você fazer um evento de qualquer maneira, que não tenha a responsabilidade e a segurança devida, isso daí pode afetar todo mundo, isso daí pode dar uma cagada e nego acabar proibindo o paintball. Eles podem fazer isso, né? Então, é importante que as pessoas tenham consciência, né? Que, cara, é um esporte maravilhoso, pô, a gente ama esse esporte, a gente está nele há muito tempo, e a gente quer ver ele chegar um dia num patamar muito maior do que ele está hoje aqui, né? Só que a união faz a força, cara. Todo mundo tem que botar na cabeça isso, né? E a federação, ela é muito importante. Todo mundo deveria apoiar a federação em vez de ficar reclamando. Porque, cara, assumir uma federação não é para qualquer um não, Mickey. Tu realmente foi pica. Eu lembro até que teve uma vez que você me chamou para ser lá do Speed, né? Eu falei, porra, bicho, eu já tenho tanta coisa na cabeça, eu já tô com tanta coisa que eu não vou conseguir desempenhar o papel como eu gostaria. Então acabou que, acho que é o Copa que tá hoje, não é? Eu fiz a Copa. É você que tá, né? Eu chamei o Mavi. Você tá ficando doido, rapaz? Porra. Não, mas você não saiu não, né? Eu chamei o Mavi. Né? Não, tô lá. Não, Copa não saiu não, né? Tá lá. Não, então é isso. Mavi tá lá. Continua lá. Eu convidei o Mavi, aí um tempo depois o pessoal da confederação começou a me dar pressão para colocar uma pessoa. Aí eu lembrei logo do Copa também, né? O Copa, graças a Deus, aceitou. A gente está, junto com as outras federações, a gente está reativando a confederação, porque ela estava parada, né? Agora em novembro do ano passado, no final de novembro do ano passado, nós fomos para Joinville, que teve o Campeonato Brasileiro de Cenário lá. No Campo do Júnior. Um abraço, Júnior. E foram todas as federações que estavam ativas. Era a nossa, do Rio, São Paulo, a de Santa Catarina, que se juntou uma outra lá do Sul, não lembro qual era agora, a de Goiás. Tinha mais duas lá, cara, eu não vou lembrar agora. Direito. Não, Minas não tem. Era uma do Nordeste, eu acho.
Bom, aí a gente fez a reunião lá, está reativando a confederação, porque, né, como estava falando antes, que a gente estava comentando antes, isso aí é tudo um conjunto, não adianta ter só a federação um dia bonitinho tentando brigar se não tiver um maior para a gente poder brigar por coisas maiores. Tendo a confederação ativa, a gente consegue brigar por reconhecer o paintball como esporte a nível nacional. Tendo esse reconhecimento, a gente pode correr atrás de várias coisas, além de incentivo, por exemplo. Tudo que é do paintball é importado, então a gente pode correr atrás de uma redução ou isenção de imposto de importação, tanto de material para produzir bolinha, o material que a gente usa. Isso iria baratear bastante o nosso custo, que hoje está muito, muito elevado, com $1 a R$6. Né? Tudo é parametrizado. Então, a gente precisa das federações e da confederação ativa. Se a gente não for forte, não tiver um recurso financeiro para manter isso, vai morrer, entendeu? E assim, infelizmente, vai voltar a ser como era lá quando eu comecei, que era tudo muito ali, né, feito mais ou menos, não tinha muita estrutura, né? O pessoal estava começando a estruturar o esporte em si. E a gente chegou num nível hoje que o nosso esporte aqui, a gente vê... Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá fora, mas tem vocês que estão sempre contando as histórias de lá, da NXL, né, nos Estados Unidos. A estrutura, como é o torneio lá, às vezes, e a gente comparando com o nosso torneio aqui, no Rio, os campos, a estrutura que a gente tem nos torneios de speed, tanto em Atibaia, lá em São Paulo, quanto aqui no Rio, é uma estrutura, assim, muito boa. Assim, né? Isso é o pessoal que foi na Colômbia agora, no final do ano passado, ou início desse ano, não lembro agora, né? Eles estavam comentando que não tinha TV nos pits, enquanto você estava jogando, para você ver o tempo que faltava e o resultado que estava partido. Que o cara anunciava no microfone, Papeleto e Piratas, está 1-0, Papeleto, faltam 2 minutos. Então, se comparar isso com o que a gente tem hoje aqui, é uma estrutura muito boa. A gente, hoje em dia, não está deixando a desejar, assim, basicamente, assim, detalhes, lógico, né? Se for botar modo de comparação, literalmente... Não está deixando a desejar nem de ganhar medalha, né? Que vocês toda hora estão indo lá para fora, ganhando medalha, está mostrando que o Brasil pode, né? Tanto a nível de time, quanto a nível de seleção, né? Então, acho que a gente tem tudo para chegar lá. Só falta um pouquinho mais de paciência dos jogadores e apoio às federações e à confederação. É essencial. Sem o apoio dos jogadores, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Uma pessoa, 10, não vai fazer diferença. Tem que ter todo mundo unido ali, com o mesmo pensamento. Aliás, vocês que estão ouvindo aí, se não tem, se esqueceu de renovar a sua federação, entre em contato com o seu estado, procure saber, renove, é importante. Você vai estar apoiando o esporte, vai estar coberto, digamos assim, o máximo possível que a federação puder te ajudar, você vai poder ter voz, você vai poder ser mais ouvido, ou seja, não esquece isso. Se não é federado, se federe, pague a anuidade, não é. E você vai ajudar o esporte, que é o mais importante. Exato, né? Vai ajudar. Hoje em dia, tudo que entra na federação, eu boto a prestação de contas lá anual no grupo que a gente tem social e assim, a gente não faz extravagância nenhuma com dinheiro, né? É pouca coisa. Eu tentei reduzir o máximo os custos para não elevar tanto o valor da anuidade. Nessa eu acabo tendo um trabalho triplicado, porque às vezes eu faço o trabalho de pessoas que a gente teria que pagar para fazer, eu acabo fazendo para reduzir o custo. Então, acho que assim, a minha parte eu estou tentando fazer, né? Ajudar de alguma forma. Não é assim que eu pretendia fazer mais, mas do que tá dando para fazer, a gente tenta. A gente já teve muita briga assim, política, a federação correndo atrás, tanto a do Rio quanto a de São Paulo, também, que é muito forte. Antigamente tinha aquelas brigas do marcador simulacro, né? Que quando eu comecei era complicado, porque eram réplicas, né? De armas de fogo, então
tudo regulado pelo Exército. Então era uma coisa assim meio complicada. O dono do campo às vezes não deixava a gente ficar tirando foto com marcador para postar no Orkut, porque tinha medo do Exército, da Polícia Federal bater lá no campo, coisas desse tipo assim. E acontecia, né? Acontecia de verdade mesmo. Não era uma doideira do dono do campo, não. Isso acontecia de verdade. Né? Então, as federações na época, junto com a Federação do Rio e a de São Paulo, correram atrás de muita coisa, tentando, junto do Exército, mostrar que é um esporte, para não liberar algumas coisas a mais. Tiveram uma participação muito ativa nessa parte. Hoje em dia, a gente tem uma grande tranquilidade, não 100% de tranquilidade com os marcadores, mas a gente fica muito mais à vontade, justamente por essa briga que as federações correram atrás e conseguiram, né? Então, esse é mais um exemplo do que a federação pode fazer para o esporte, né? E vocês aí que, puxando um gancho aqui, ó, para um episódio nosso antigo, vocês que não viram, tem um episódio do Castilho, que é sensacional, vale a pena ouvir, assistir. Se você estiver pelo Spotify, tá escutando. Se estiver pelo YouTube, tá ouvindo, escutando. Clica, a gente vai deixar um cardzinho aqui. Clica lá, vai lá, que você vai entender melhor a história. Como é que foi o desenrolar desse processo todo no Exército. E hoje em dia, como é que tá o patamar do paintball, né? Na visão legal. Uhum. Né? É muito bacana esse episódio. Vale a pena. Exatamente, O Castilho participou ali junto à Federação de São Paulo em si, né? Correu muito atrás por essa questão dos marcadores, a do Rio também, eu lembro na época, era o Taíde. A Federação do Rio teve um papel importante ali também aqui no estado, quando a deputada Marta Rocha reconheceu como esporte. Né? Não é mérito só do paintball, na verdade é o paintball e o airsoft, os dois juntos e conseguiram, ligaram e conseguiu ser reconhecido como esporte pelo menos aqui. Foi o primeiro passo a ser dado. A união faz a força, né, cara? Juntou o airsoft com o paintball, os dois foram reconhecidos como esporte, e, se eu não me engano, foi o primeiro estado a ter o reconhecimento, e isso, foi importante pra caramba. É sempre bom, né, mostrar que o pessoal está empenhado em mudar o cenário do nosso esporte. E a federação, cara, ela também é importante até para futuros apoios, porque empresas que estiverem querendo apoiar e tudo mais, se for uma empresa grande, ela não vai apoiar se não tiver o respaldo de uma federação. Então, a federação, ela é muito além do que as pessoas às vezes criticam, imaginam ali, tá fazendo nada. Cara, é muito importante. É muito importante o trabalho que o Copa faz, que o Mickey faz. Lá tem advogado, tem tudo correndo atrás, cara, pela gente, pelo nosso esporte. E, cara, isso é muito importante, né? E vai melhorar cada vez mais, com certeza. É só a galera vir se unir. Uma coisa que eu acho que eu às vezes sinto falta é até empresas mesmo, né, que estão no meio do paintball, que elas poderiam dar uma força ali a mais, até para uma federação. Né? A federação ela pode ter um incentivo também, né? Isso ajudaria demais, porque às vezes o presidente, no caso o Mickey, ou o coordenador de speed de Copa, se tiver que se deslocar para algum lugar, pagar um hotel para o pessoal, pagar o transporte, meu irmão, porque a gente tem que estar, né, nesses lugares, a gente tem que fazer acontecer, né? E seria bom se tivesse cada vez mais eventos em outros lugares, né, em outros estados, né, ou dentro do estado do Rio, no nosso caso aqui, né, a gente poder, vai ter lá em Campos, beleza, Macaé, Búzios, antigamente tinha em Búzios, lembra? Tinha ali estava o Frio, na verdade, eu acho. Não, então, tinha um evento lá do... tinha um evento para fazer beneficente. Era Unamar. Lá em Unamar. É isso aí. Isso, pô. Em Búzios legal, o campo cara. Era o campo do Marom. O Alex. Não era do Marom, ali na entrada, perto da Rua das Pedras? Do Marom, não. Eu
acho que era... Você tá falando de Unamar? Não, lá pra dentro de Búzios mesmo. Bem antes, depois do portal de Búzios. E ali teve uma história... Ali teve uma história boa, que o Maron era um dos sócios desse aí, desse campo. Eu tava viajando, tava lá pra Búzios, pá, não sei o que, liguei pra esse campo e marquei, cara. 2 horas com a minha família. Tava meu irmão, na época eu era casado, os filhos dele, meu. Chegamos lá na hora, essa foi sensacional. Chegamos lá na hora, não sei o que, eu cheguei pro cara, né, humildemente, falei, meu irmão, eu quero comprar uma caixa de bola, que, assim, vou atirar pra caramba. E vou dar pra molecada brincar. Aí o cara, não, sem problema, senhor. A caixa é tanto. Tipo, 2 vezes o valor que eu já estava acostumado a pagar. Não reclamei, lógico, é um campo comercial, em Búzios, né? Não sei o que, tá tudo certo, meu irmão, tudo certo, beleza. Aí ele vira pra mim e fala assim, a caixa contém 2... Aí não, minto. Aí eu perguntei esse valor. Mas por que esse valor, cara, não consegue fazer um pouco mais barato? Ele falou, não, a caixa contém 2.500 bolinhas. Aí eu parei, olhei... Como é que é, irmão? Ele 2.500 bolinhas. Eu falei, queridão, não sei se você tá entendendo, mas tá escrito aqui, ó, na caixa, ó. 2.000. Tá aqui, ó. Ele, não, tem 2.500. Eu já contei. Quando ele bateu no peito e falou que já contou, eu falei, beleza, não tem problema. Cancela meu horário, tô indo embora. O cara, o quê? Eu falei, tô indo embora. Daí eu, no meio do caminho, entrei no carro, mandei um áudio pro Maron. O Maron, meu Deus do céu, um garoto novo, não sabe a besteira que falou, vou lá ver isso. Eu falei, fica tranquilo, Maron, mas só dá uma olhada, porque, pô, você vê um cara mais estressado aí, isso aí vai dar um problema seríssimo. Mas, pô, esse campo era maneiro. Pena que eu não consegui jogar. Obrigado, irmão, se você estiver assistindo aí, você que contou 2.500 bolinhas, brigadão mesmo. Esse de Búzios eu não conhecia, não. Eu também não. Era legalzinho. Ele lembrava muito aquele que a gente jogava aqui na Barra, mas do Duda, do Barra Paintball. Lembrava muito? Era cascalho, chão, né? E madeirinha. Uhum. Assim, tipo madeirinha mesmo. Era bem bacana. Hoje em dia não tem. Pô, tem uma história legal também nesse negócio de campo, cara, que eu tenho casa no sul de Minas, né? Aí de vez em quando a gente ia pra lá, pro sul de Minas, aí fui eu, Cris e, se não me engano, o Thiaguinho pra lá. E perto de São Lourenço, né? Lá no sul de Minas. E aí a gente foi pra São Lourenço, lá tinha um paintballzinho, né? A gente foi no kart. Quando chegou no kart, tinha um paintball. Aí o Cris, cara, porra, cara, vamos lá, vamos jogar um paintball. Aí eu falei, porra, meu irmão, a gente vai jogar como? Não tem ninguém pra jogar. Aí o cara do campo falou, não, daqui a pouco se chegar alguém, vocês podem, né, combinar de jogar contra e tal. Beleza. Aí o Cris, mas não fala que a gente joga não, hein? Todo mundo quieto. Cara, chegou um pessoal lá, cara. Aí o Cris falou, não, a gente pode jogar contra vocês? Aí o cara, não, mas nós somos 6. Aí o Cris, não tem problema não, a gente joga nós 3 contra vocês. Aí começou, meu irmão, a gente deu muito tiro nos caras, bra. Maldade. Não, e o mais engraçado foi que quando a gente foi entrar no campo, todo mundo pegando colete, os caras já vieram de casaco, né? Porra, eu tava de chinelo, short, camisa e regata, todo largado. Aí o cara, você não vai querer um colete? Eu falei, não, a gente vai jogar assim mesmo, tá de boa. Aí o cara, tem certeza? Pode ficar tranquilo, cara, a gente vai jogar assim mesmo. Porra, meu irmão, te deu muito tiro os caras. Os caras pediram pra ir embora. Eu fiz muito isso aí no começo. É muito no bom, começo cara. Isso acontecia muito quando eu estava no cenário. Eu ia muito aqui no campinho aqui, eu ficava lá, 2 amigos. Quando chegava um grupo, a gente pode jogar. Quando a gente começava a jogar, no terceiro jogo já tiravam a gente. Não deixavam mais a gente jogar. Muito bom, cara. No final o cara falou assim, vem cá, mas quero a verdade. Você já joga um paintball, não joga? A gente, não, a gente joga. Aí a gente começou a mostrar as fotos pro cara, o cara, porra, caramba, cara, que sacanagem, coitado dos caras. A gente, coitado nada, meu irmão, tá todo mundo se divertindo, tá bom. É isso aí. Mas foi maneiro, brincadeirinha boa. Tô saudade. O que sobra são essas resenhas, pô. É muito bom, cara. Vocês sentem falta dessa resenha aí, podiam participar dos torneios de cenário aí que rola. Cara, eu tenho vontade. Qualquer dia desse aí. Tá rolando, parece. Vou ver se eu junto uma galera. Vou ver
Vou até aproveitar para falar, estou até com a camisa do torneio, CCPC. Aí atrás também tem a bandeirinha. Aqui, ó. Foi em 2016 desse ano aqui, ó. Aí o organizador da época deu uma bandeirinha dessa para cada equipe. Aqui embaixo assim não dá para ver direito, mas é a logo do Piratas. Aí ele deu aí deu uma Flâmula, né? Acho que é o nome disso. Aí deu uma para cada equipe participante. Aí tem até hoje aí tá pendurado. Pra lembrar. É uma ideia maneira, né, cara? É uma ideia maneira, tá vendo? Pô, é legal, cara. Eu gosto de caramba. Sempre tá pendurado ali, nunca sai. Tá aparecendo nas lives que eu faço, alguma coisa assim. Vou aproveitar para falar do torneio de cenário. Esse ano vai ser 3 de agosto, se eu não me engano, acho que é um domingo, 3 de agosto. O campo não está definido ainda, né? A gente está entre o Coliseu, que é o campo do João, lá em Caxias, ou o Spider lá em Niterói, São Gonçalo, que é o mesmo campo de speed lá, né? E vai ter uma votação entre os capitães que já participaram no ano passado, e eles que vão escolher qual vai ser o campo. Todo ano é assim. A gente não está fazendo muita etapa, só está fazendo uma etapa porque a gente está sem time de cenário. Está difícil até fazer alguns projetos para arrumar mais jogadores. A gente tinha projetos em vista e tal, mas está tendo uma caída assim, do número de jogadores. De equipes, hoje a gente não tem equipes só de cenário. Tem então acaba. Cara, de cenário, só de cenário, assim, federada não tem mais nenhum. Só quem joga hoje os torneios são as equipes de speed. Porque os jogadores que a gente arruma hoje lá no cenário, nos campos, acabam vindo automaticamente para o speed. É verdade. Porque só tem a gente hoje em dia, né? Hoje aqui é o speed. Então, por mais que a gente corra atrás, está difícil arrumar jogadores novos. A gente tenta ir nos catadões, se comunicar. A gente tem falado com algumas pessoas, alguns jogadores dos catadões de campos comerciais. Alguns campos incentivam os jogadores a se federar, né, correr atrás ali, procurar alguma equipe. Aí a gente está sempre ali apoiando, tirando dúvida. Então, nos últimos anos foram poucas, mas veio uma equipe ou outra desse público, né, umas 3 ou 4, não, mais. Em 3 anos vieram aí umas 6 a 8 equipes novas. Nem todas continuaram até hoje, né, a gente sabe como é, mas umas 4 se mantiveram, pelo menos, ali. São equipes de 5 hoje no Speed. Então, mal ou bem, assim, começa a vir essas pessoas que a gente traz, acabam vindo para essas equipes, jogam uma etapa de cenário, mas acabam treinando no Speed, conhecem a modalidade e acabam ficando no Speed. Então, hoje, no campeonato de cenário da federação, 100% das equipes que jogam são as equipes que participam dos torneios de Speed, né? Quase todas elas, 90%, vieram do cenário, já jogavam lá atrás, na época que começou. Vou até fazer um adendo aqui. Não lembro o que a gente estava comentando antes. Estava falando. Foi o primeiro estado. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado conhecido como esporte. Ele foi federação. Foi o primeiro estado a ter a federação e foi o primeiro a ter o torneio de cenário. E é o mesmo que está até hoje, que é o CCPC. A gente está mantendo. Então, esse ano vai ser dia 3 de agosto. Fica já o convite para o pessoal. Quem tiver equipe nova, a gente tem a categoria de novatos, são 2 categorias só, novatos e pro, o pessoal mais antigo. Então, qualquer dúvida pode me procurar, manda mensagem no Instagram da FEPERJ, no Facebook, tem o telefone lá, pode falar pelo WhatsApp, sou eu que vou responder diretamente, pode perguntar a jogadores que eles vão indicar alguém para tirar as dúvidas. Então, já fica o convite. Depois eu vou divulgar isso melhor nas redes sociais. Aí manda pra gente que a gente bota também. Isso aí. E é muito importante a gente ter esse torneio, que é para tentar manter a modalidade viva, né, o cenário vivo, porque, mal ou bem, é a porta de entrada ali. Ainda é a porta de entrada do nosso esporte. A gente precisa muito dela
tá tentando fazer ela crescer esses anos aí, tá difícil, mas a gente não está conseguindo, mas está conseguindo manter pelo menos. Então, a gente é o único torneio que a federação faz, tá? Os custos do torneio que a gente cobra lá, a inscrição, é só para cobrir os custos mesmo do evento, tá? Não é visando fazer caixa, nem para pagar ninguém. É a federação que organiza no 0800, no amor, porque é o papel dela fazer, e visando sempre baratear ali de alguma forma o custo do evento em si, que é para poder ter mais participantes, né? Então já fica o convite também para vocês dois, se vocês não quiserem, se não conseguirem botar a linha inteira, joga no meu time, não tem problema. Na maioria das vezes eu tenho que ficar na mesa da organização lá, não consigo nem jogar. Ano passado ainda consegui, mas inclusive fui campeão. Eu descobri, né, também, né? Tentar fazer um videozinho lá com a galera. Esse troféuzinho aqui, ó, não vai dar para ver. Mas meu time... Tô dentro, tá assinado aqui, ó, no vídeo. Tá gravado, não tem como voltar. Vou pegar o troféu para mostrar para vocês como é bonito, rapaz. Aproveitar para fazer uma propaganda. Esse é o troféu do evento. Ano passado eu tive o prazer de ser campeão junto com a minha equipe. Tem várias equipes D3 jogando. D3, D4. D5 são, na sua maioria, só de ter Cristo aí, meu irmão, já tá lindo demais. Porra. É muito legal. Então fica o convite aí, galera. Vamos fortalecer o cenário, que é de lá que a gente tira os jogadores. Legal, cara. Você falou da porta de entrada, mas é mesmo. É aqui, lá fora, em qualquer lugar do mundo. É o campo comercial, né? É o campo comercial. Inclusive, um dos projetos que eu tinha junto com o Marquinho lá de Niterói, né, do Campo Spider, era criar uma diretoria de campos, tentar trazer os donos de campo de alguma forma para estar trabalhando junto com a gente. A gente tentou, tinha um grupo de WhatsApp, eu até fui numa reunião aqui no Conquista com o Júnior. A maioria dos campos eram em São Gonçalo inicialmente, mas a ideia acabou morrendo, né, porque eu não lembro por que aconteceu, mas não teve, o pessoal acabou abrindo e a gente não conseguiu manter, criar essa diretoria. A intenção era juntar os campos, tentar investir em marketing, propaganda, alguma coisa que falta bastante, né, pra gente. Pior que falta mais propaganda, assim, pelo menos no Rio de Janeiro, em todos os veículos possíveis e imaginários. Quanto mais melhor, né? Internet massivamente, Facebook, Instagram. Joga pro Twitter também, entendeu? Solta lá umas artes, vai que alguém olhe. Joga nesse Discord, que é uma plataforma hoje em dia dos jovens, né? Que eles estão tudo jogando por lá, então é bom também. Requer dinheiro, né? Era isso que eu ia comentar, né? Se depender só da federação, isso vai ser um custo a mais para o jogador, porque somos nós jogadores que pagam, né? A gente que paga a anuidade da federação. Então, qualquer coisa que a gente tente fazer vai levar mais ainda o custo. A propaganda em si era muito importante. Então, esse era o objetivo de trazer os campos para perto e tentar fazer, de alguma forma, essa divulgação, propagandas na internet, esse tipo de coisa. Mas morreu, não desisti ainda, só está suspenso por enquanto, porque a gente não conseguiu colocar para frente, mas uma hora a gente consegue. E como é que é a cadência de tiro lá desse evento aí, do cenário? É diferente? Hoje em dia é liberado qualquer tipo de marcador, tanto de cenário. Na verdade, eu não gosto nem de falar assim, porque não existe marcador de cenário ou marcador de speed, né? É marcador de pitbull. Exato. Ou ele é uma réplica, ou ele não é uma réplica. Ou é eletrônico, ou é pneumático. É isso aí. Ou pneumático. Mas todos são marcadores de speed. Tanto que lá a gente assiste vídeos lá de fora e você tem aqueles jogos com 500 pessoas de cada lado, aqueles big game, né? Porra, tem tudo quanto é tipo de marcador. Meu irmão, um dia, olha, cara, meu irmão, um dia eu já joguei um big game desse assim. Eu joguei um em Arraial do Cabo.
24 horas de tiro. Nossa, eu ainda vou jogar. Porra. Ó, alguém quiser estiver vendo aí, quiser convidar a gente, pelo menos só pagar a inscrição já tá valendo, tá? Pô, meu Deus do céu. Eu lembro que eu joguei logo que eu saí do Conquista, antes de estava no processo de montar Piratas, teve um Big Game em Arraial do Cabo. Se eu não me engano, foi o Coelho que organizou. Lembra do Coelho? O Coelho do Pitapua? Do Pitapua. Lembro. Pô, era gente pra caramba, era um lugar gigante, muito grande, tinha um morrinho, várias coisas. Ele levou uma bazuca lá de mentira, mas ninguém sabia que era de mentira, pensava que atirava um monte de bolinha mesmo. No meio do jogo ele vinha com uma bazuca gigante, aí todo mundo, a bazuca, todo mundo correndo, era uma loucura. Eram mais de 100 pessoas para cada lado, ó. Sem brincadeira. Era muita gente. E tinha ali... Todo tipo, voltando à questão do marcador, tinha gente com todo tipo de marcador. Marcador que as pessoas usam para jogar Speed, tinha marcador simulacro, né? Vou até fazer um parênteses, eu não sou contra os marcadores simulacro, porque assim, o pessoal do cenário mais antigo gosta muito de falar do cenário raiz. Eu acho até importante comentar isso, né? Eu atualmente sou do Speed e não trocaria o Speed pelo cenário, mas eu também jogo o cenário. É muito legal e divertido. Eu não sou contra ter os marcadores de cenário, como eles falam. Porque o cenário raiz, antigamente, o CCPC, o Campeonato Carioca, teve uma época que só permitia esse tipo de marcador. E os jogadores e as equipes tinham que usar farda e tudo. Era farda, aí o marcador de cenário, que eles falam, né, simulacro. E não era limitar o negócio. Não era permitido, não, era a bolinha e o PPS, né, era ilimitado, era coisa de louco. O campeonato no Distrito 22 do Urso, eu entrava com 4 tubos, eram 2 em cada perna, ia com a mochila, que os jogos eram 15 para cada lado na época. Bolinha ilimitada. Então eu ia com a mochila e 2 sacos de bolinha e um cilindro de CO2 que era na época, na mochila, para trocar ali durante o jogo. Era uma coisa de louco, era bolinha para cada lado, 30 então. Era bolinha para caramba voando, era uma loucura. Então, ainda tem umas equipes antigas aí que ficam só nos campos comerciais. Não dá um quórum suficiente para a gente fazer um evento só de cenário raiz, como eles chamam. Estou tentando, já ano passado a gente tentou fazer para pegar esse público, né, e trazer para a gente, mas não teve quórum suficiente. Então, assim, para deixar claro, galera, eu não sou contra, tá? É porque hoje em dia tá difícil fazer um torneio de Speed. Eu imagino de cenário que a gente quase não tem jogador. Então, se tiver quórum, equipe suficiente, a gente pode fazer sim um torneio de cenário raiz. Mas o CCPC hoje é para englobar todo mundo. A gente mudou na época, os responsáveis pelo CCPC mudaram, porque a maioria das equipes já estavam jogando Speed também, já tinham trocado de marcador. Então, para participar dos 2 eventos, eles começaram a abrir essa possibilidade de você usar o marcador que você quisesse. No torneio de cenário atualmente, o CCPC, você pode usar qualquer marcador. Os de Speed, eles estão limitados ao BPS, que a gente usa lá nos torneios de Speed, que é 10,5. Os de cenário, você não precisa limitar nada, você pode jogar do jeito que ele é. Que delícia, né? Cara! A quantidade de bolinha é limitada. A gente coloca... Aqui no Rio, a gente é o único lugar que faz com 2 tubos, igual no Speed. É o loader e os 2 tubos, né? É um D500 de cenário, no caso. Nos outros, ano passado... Então, assim, esse ano vai ser desse jeito que, como sempre tem sido, desde 2018 para frente foi assim. E ano passado a gente jogou com um tubo só. Assim, na verdade, eu não lembro. 2 anos atrás foi um tubo só. Ano retrasado não foi nem só um tubo, foram 140 bolas, porque o Campeonato Brasileiro de Cenário foi aqui, lá no campo do Coliseu. Foi 2022.
Então nós jogamos o cenário só com 140 bolas. É bem diferente o jogo, né? Bem parado. O brasileiro de cenário ainda é assim. Em novembro agora eu joguei lá em Joinville. Foi desse jeito, você entra só com aquela quantidade de bolinha. Você vai com um tubo e o loader vazio. Aí na hora de entrar o juiz vê você enchendo o tubo, o loader, e vai com 140. Mas o pessoal aqui do Rio briga muito, que quem joga hoje o torneio não gosta de pouca bola. Então é de 500. Então fica aí o convite, galera, vamos participar e ajudar a fazer o cenário crescer de novo, porque o Split também depende do cenário. Com toda certeza. E errado é Né? aquela É pessoa que pensa o contrário. É a nossa porta de É entrada. tudo paintball, né, cara? Além disso, Exatamente. é isso aí. Tudo paintball. Porra. É. E Lá você fora não tem muito disso, não. Lá fora os caras jogam tudo. Tu vê lá o Ryan lá no meio da galera, lá, né, atirando pra cacete, no meio do cenário. O americano curte muito isso. É maneiro, meu irmão. Ele para atrás dos gordinhos, ele vai junto com o gordinho, meu irmão, é o pau quebrando pra que é lado. Muito maneiro, cara. Porra. E é importante a presença dessas pessoas, assim, por exemplo, de vocês, porque são pessoas que já estão há muito tempo no esporte. Vocês dois, por exemplo, e o resto das pessoas mais antigas, estando ali, o pessoal, pô, o cara ali já participou da seleção brasileira, compete, os caras já ganharam o Mundial, já ganharam não sei o quê. É uma coisa que vai abrindo a visão para os jogadores novos, né? Para verem a amplitude do esporte como é. E conhecer, eu acabo incentivando o pessoal novo, né, a jogar. E estar ali e participar. Então, acho muito importante a gente mais antigo estar sempre presente assim, nesse tipo de evento. É importante mesmo. E na próxima estarei contigo, já está assinado, decretado aqui. Com certeza, vou chamar vocês mesmo. Eu vou tentar ir, Eu só tenho que ver a nossa agenda de treino. Mas se tudo der certo, eu vou. Aqui a gente tem uma agenda de treino. Tem essa, assim, eu acho que de repente vai ter o Latinoamérica em agosto, né? Então vai ser bem. É justamente em agosto, é dia 3, então não sei como é que vai ser a agenda de você, de repente vai estar apertada, né? É bem. Vamos ver. Mas, pensamento positivo que vai dar tudo certo. Vai dar para jogar latim, vai dar para jogar esse cenário. Pô, vai ser vale a pena, cara. Ano passado, que foi no Spider, a gente teve o TV Gru, né, que é o time do Luquinha, do Modesto. Teve o Reselection, que era um time D3 que estava participando dos torneios de Speed. Teve o Piratas, Titãs, só a equipe do Rio de Janeiro, que está sempre quando, né, equipe antiga, assim. São os nomes mais pesados das equipes mais antigas do cenário, né? E tivemos 4 times novatos. Foi muito legal, cara. Pô, legal. Vale a pena, é um evento bem legal, a gente se diverte bastante, a competição é acirrada pra caramba, é dura, né? Mais difícil que no Speed, sem brincadeira. E como é que é? Como é que são? Quanto tempo? Como é que funciona? Eu não conheço, não joguei, nunca joguei. Ano passado a gente jogou o seguinte, tá sendo 5 contra 5 só, né? Já que são 5 contra 5, a gente bota um roster de 7, pode colocar 2 reservas. O jogo, a gente vê a quantidade de equipes que entram e faz uma tabela tentando colocar o máximo de quantidade de jogos possíveis para a gente fazer dentro daquele horário de um dia. Normalmente dá uns 6, 7 jogos, mais a final, uma coisa assim quando tem final. O jogo em si são 5 minutos, aí é um mata-mata com a bandeira no meio, se você pegar a bandeira tem um ponto a mais. E tem que botar a bandeira do outro lado ou é só mata-mata? Não, as bandeiras ficam 2 bandeiras, né, uma de cada lado assim, do meio de campo, aí ela passa um pouco do meio de campo. Aí, então, essa daqui passa para cá, passa um pouco para lá. E quem sai do campo de lá, passa um pouco para cá. Então, se você pegar a bandeira, você tem 20 pontos a mais. Se você cravar a bandeira, 50.
e cada jogador morto vale 6 pontos. E aí no final... A bandeira... Se eu pegar a nossa bandeira, que a gente tem que pegar, e eu pegar junto a bandeira do outro time, pode? Se você pegar a bandeira do outro time, você é eliminado. Você é morto. É dado como morto. Cada jogador que você mata, o teu time ganha 5 pontos. Então, se acabar os 5 minutos, eu matei um e meu time tem 5 vivos, eu fiz só 5 pontos, a outra equipe não fez nenhum. Se eu peguei a bandeira, então é os 5 de um que eu matei, mais os 20 da bandeira, 25. Se eu matar todo mundo, vai ser 50, junto com a bandeira. Se eu matar todo mundo, pegar a bandeira e cravar, eu consigo o total de pontos, que é 100. Bacana, entendi. O esquema ali do cenário tem sido esse. Cara, maneiro. Parece até com as regras do Speed antigamente, porque antigamente tinha bandeira também no meio do campo. Só que era uma bandeira só, né? Você tinha que pegar a bandeira e cravar no campo adversário. Cara, eu acho que tem até uma história, foi num CSP, não lembro agora, 2006, de repente, que foi até acho que foi naquela cúpula que o Tony Wamani fez, inflável. Ah, que o cara se eu não me engano, cravou no lado dele? Se eu não me engano, foi o Neguinho. Neguinho, tu vai ver esse podcast aí, eu acho que foi você, não foi? Depois fala aí no comentário aí, cara. Eu acho que o Neguinho pegou... Cara, ele tem cara de ter... O Neguinho pegou a bandeira, meu irmão, e naquela época você matava a galera, eles ficavam atrás do dead box, né? Ficava ali atrás, ficava todo mundo ali até acabar o jogo, ficava todo mundo ali. Fechado, né? Negócio alto, com uma tela e tudo mais. Porra, meu irmão, o Neguinho pegava, você acha que era o Neguinho? Pegava a bandeira, encostava no bunker e todo mundo olhando pra cara dele, o juiz assim, todo mundo. Aí. E não podia falar, né? Os caras dentro se matando ali. E aí lá, pô. Meu irmão, acabou o tempo, brother. Caramba. E ele com a bandeira na mão no lugar errado. Neguinho, foi você, Neguinho? Eu acho que foi você. Esse torneio ainda não jogava Speed, não. Se a memória não falha, foi o Neguinho. Quando eu comecei ainda tinha bandeira, aí lá no Mega Play o CPP, mas aí tu pegava a bandeira lá na base dos caras e tinha que vir cravar na tua base. Tinha isso também. Isso. Aí depois aqui no Rio, com o Roga, aí passou até a bandeira no meio do campo, né? Cara, você pegar. Era naquele molde do CSP. O CSP também era assim. Pô, é verdade. Não, mas o CSP era no meio do campo, então. O Roga pegou meio que essa fórmula do CSP. Você pegava e levava pro pitch adversário. Em vez de ter uma bandeira em cada pitch, botou uma no meio do campo, centralizou. Então mata lá, pega e rola lá. Porra, nostálgico CSP. Eu tô aqui na casa do Rafa. Se eu tivesse em casa, eu tenho um quadrozinho do primeiro campeonato que a gente ganhou, assim, expressivo, em São Paulo. E autografado, até autografado pela galera do Iron Man e do Chalo também, que na época era jogador do Iron Man. Tá lá na minha Tava lá. Tá na minha bandeira até hoje. Tá na minha parede até hoje a bandeira. Muito maneira. Irado. Isso é maneiro. Cara, eu acho que se eu abrir meu armário ali, eu encontro uma bandeirinha também do CSP. Deve ter, porque a gente levou uma pancada. Tony, desculpa aí, entendeu? Teve um momento que vocês não viram, tinha uma caixa aberta. A gente falou, pô, a gente ganhou, né? Vamos levar cada um uma. Eu sei que no troféu tem uma enrolada. Tá lá em casa, o troféu. Ah, verdade, isso eu lembro. Tem uma enrolada no troféu. Ou seja, só lá em casa. O CSP eu só fui nos 2 últimos. Então, eu era muito comecinho, então eu era muito envergonhado, eu não fazia essas besteiras de pegar a bandeira lá, não conseguia. Pô, cara, o Tony era sensacional, meu irmão. Porra, se não fosse também pelo Tony, é um dos caras aí que fez o paintball ser o que ele é hoje, cara. Porra, ele investia pesado ali, meu irmão. Os eventos dele, porra, eram sensacionais, velho. Era um evento melhor que o outro. O último foi com um amigo que filmava, né, na época, fazia foto aqui pro paintball. Aí a gente levou, eu fui para ajudar ele e jogar na D5. Aí era o Ryan que tava lá fazendo a clínica, se não me engano, né? Aquele que veio jogar nesse último CSP. Eu botei um monte de GoPro no campo para filmar e eles não deixaram eu filmar a clínica.
só podia filmar o campeonato. Ainda tomei um esporro do Tony. Pô, eu tenho uma bandeirinha aqui de uma Major. A gente estava ganhando o campeonato lá na Califórnia. Porra, cara, tava 4-2. Ah, não. Lembra isso aí, não. A gente tomou uma Major, velho. A gente perdeu o jogo, velho. Esse negócio. Porra, era pra ter... Eu peguei a bandeirinha, irmão. A bandeirinha tá aqui guardada. Era pra ter saído com a medalha de ouro, saindo Só pra lembrar. Lembra, não? Esses negócios assim, essas histórias tristes, deixa só pra te contar ao vivo. A gente vai pegando as coisas e vai guardando de recordação. Ave Maria. Eu tenho um monte aqui também. E não do CSP, mas... E o culpado dessa mega ultra penal, o senhor Thiago aí, se estiver ouvindo, muito obrigado, querido. Tá? A gente não esquece não, tá? Mas ele não teve uma clínica de autoclean bem feita aí, acabou tomando. É o que eu falo, a escolinha e clínicas são importantíssimas. Ali você mas acontece. Pô, acontece. E para quem acha que jogador pro lá também não limpa um tiro lá, meu irmão, tem que ver os pro jogando. Sinistro, velho. São prós, rato demais. São os que é limpeza. Na verdade, são os que mais roubam. A gente já teve... É por isso que a juizada lá é foda, irmão. Os caras eles ficam em tudo quanto é lugar, velho. Pra não dar oportunidade. Porque se der oportunidade, é uma cascada. A gente teve episódio com a gente. Ela falou isso. Se não me falha a memória, acho que fui eu que perguntei, ou tu que perguntou. Ah, verdade. Qual a categoria que mais roubava? Aí ela, por incrível que pareça, todo mundo acha que os prós não roubam, porque são profissionais e tudo. Não. Mas são eles justamente que mais roubam. E são mesmo, né? Tanto é que os caras são pró. Ou seja, toma um tiro, finge que não tomou, finge que não sentiu. Aí toma um tiro no neck, já dá um slide, ou já dá um Superman ali, já meio que pra dar uma cagada, uma limpada. Rapaz, é aquilo que vocês falaram. Ela piscou, roubou. Teoricamente, eles são os mais habilitados para fazer isso, né? Porque são pró. Exatamente. Os que mais conseguem, com mais eficiência, né? Exatamente. Tá cada vez ficando mais difícil, né, cara? A tinta lá é animal, a bolinha, né, é animal. E os juízes hoje, cara, tu chega lá, é a juizada da porra no campo. Né? É muito juiz, é um juiz pra cada um e ainda tem uns 3 por lá. Eu deitado no campo de frente pra Snake, vendo se o cara na hora de entrar vai tomar. E eles pegam tudo, cara. É muito difícil hoje o cara não pegar um tiro assim. Acontece ainda, mas tá cada vez mais difícil. Eles estão dificultando bastante. Eu acompanho toda etapa, vendo, né, por aqui, pela internet, realmente. E a quantidade de juiz também, como você falou, vai ficando cada vez mais difícil. Mas mesmo assim, ainda acontece. E olha, não é aquele... É bobeira, mas já era. E muito. E olha que, ó, aqui no Brasil a gente também tem bons jogadores, hein? Opa! Que conseguem. Não vou nem falar pra não queimar o filme aí da rapaziada, mas... Vou falar nome de ninguém, não. Não fala nome de ninguém, não. Hoje eu tô em paz. Rapaz, teve um treino que, assim, eu tava... Não vou falar quem é pra não queimar o filme. Tá? Mas aí eu tava no treino, tava no meio de campo. Tipo, no Doritos 50 ali, no meio de campo, na lateral, vendo o jogo. Aí um maluco daqui, no Doritos 4, antes do Doritos 50, e deu um tiro no espelho no Doritos 4 daqui. O daqui deu um tiro também. E pegou no loader, na pontinha do loader. Aí o daqui, eu fiz assim, ó. Só fiz assim, vum. O loader já tava limpo. Era um treino. Porra! Só pisquei o olho, o cara fez assim e limpou. Caralho. É mole. Já se rouba, né, velho? Pelo amor de Deus. O certo é esse, né? Mas vai botar isso na cabeça da galera. É um negócio que vai praticamente... De repente ele tá treinando pra fazer um campeonato legal, né? Eu vi o tiro, eu tava olhando pra ele, eu tava assim, virado pra ele. Porque aqui era o jogador do meu time, né? Então eu tava olhando pro outro time. Eu vi a bolinha batendo, aí o meu jogador gritou, eu fiz só assim. Do tempo que eu fiz assim, ele... Quando eu voltei, já andando na direção dele, já tava limpo, cara. E ele jogando lá, de boa. E falar nisso, no vlog do BXL, que a gente fez, foi o último vídeo que tem aí, tem até o Toro lá comentando como é que o Copa foi tentar limpar um tiro.
Na cara de pau, assim, na frente. Aí o Toro falou, porra, Copa aí não, pô, aí não. Pô, eu tava esmagando aquele Doritos. Nossa, eu tinha levado 2, faltava o cara do back center. Dei nele e o cara me deu. Aí na mesma hora, aquela ideia, sabe? A ideia do capetinho, assim, do lado. Vai! Não vai nada, não. Vai pro tiro. Você merece, não dá nada. Eu fiz, uapa! Você merece. Não, na verdade foi pra trás que eu fiz. Eu, tipo, engatilhado uma Glock. Aí daqui a pouco eu só escuto de lado direito assim. Ah, não, Copa. Eu falei, puta que pariu. Eu olhei pro lado. Tá o Toro vindo, correndo com a bandeirinha todo serelepe. Eu falei, pô, tu viu, Toro? Ele vi. Eu falei, pô, tu tá vendo demais, hein, irmão? Essas horas ninguém olha o celular, né? Porra, mas essa eu não me aguentei, cara. Eu vou te falar, não tem esses costumes. Na verdade, não tem mesmo. Mas nessa hora, meu irmão, puta, eu tava esmagando o Doritos, cara. Eu já tava no D3 dos caras. O Doritos, o outro, já totalmente aniquilado. Faltava o back center, eu comecei a levantar e tomei. Falei, ai, meu pai. Faz parte, quem nunca? É verdade. Quem nunca? Eu, quando tentei, só me ferrei. Então, hoje eu normalmente só saio na penal dos outros, nem tento. Porque, às vezes que eu tentei, eu me ferrei. Pô, dá então... até raiva, né? E eu, Acontece, sendo capitão do time, eu tenho que dar o exemplo, porque senão eu não vou poder nem cobrar dos jogadores, né? É Se eu verdade. cobrar, também faz, então eu não faço. Não aconselho fazer, porque Mas vai acontece, prejudicar o time. o penal ele faz parte do esporte do paintball, não adianta. Faz parte, pô. Não tem jeito. Porque, às vezes você tá até assim, falando, sem ter a intenção de roubar mesmo, mas às vezes tem tiro que você realmente não sente. É verdade. Você pega, às vezes, no tube, tu não vai sentir, cara. Tu com sangue quente correndo, pega um tiro assim, às vezes é complicado você sentir realmente. A maioria das vezes dá, mas nem sempre, né? Então tem que ter personalidade. Ô, Mickey, voltando um pouco ali para a questão da federação, você falou que o pessoal se reuniu até na questão de voltar com a confederação. E como é que tá isso? A gente tá no processo de reativar, né? Cada um no seu estado, aí tá assinando, o pessoal está assinando a ata de eleição, e a gente ficou muito tempo parado, fechado, sem presidente. Então, nós elegemos um presidente lá, presidente, vice-secretário, preenchemos todos os cargos que precisavam, e a gente a ata está rodando, o pessoal pegando as assinaturas de cada um, né? Já passou aqui no Rio, não sei aonde está agora, com quem parou, mas eu acho que já está em São Paulo para dar entrada no cartório de lá, que é lá, né, o cartório. O cartório original lá. E quanto tempo aí deve estar reativado? Não tem ideia? Cara, assim, reativado em si já está, né? Só não está no papel efetivamente, registrado em cartório, mas já está tudo assinado. Só faltou, não sei se todo mundo já reconheceu firma e dá entrada no cartório, para ter no papel ali efetivamente falando que tem um presidente. É isso que eu tava... Exatamente. Né? Mas a gente já está ali, está um pouco sem fazer muita coisa, porque a gente não pode nem fazer se não tiver ali o papel em mãos falando que está. Exatamente. Então a gente está só isso daí vai dar uma força a mais, né, para o paintball, cara. A confederação é muito importante. Até para, se você quiser barganhar alguma coisa, né, com deputados, ou, né, falar, ele só ouve a confederação. A nível federal não adianta. A nível federal, se você for como federação de um estado, eles não vão. Porque você não tem competência, no caso, ali para. Não faz parte do seu estatuto esse tipo de trabalho. Você correr atrás de uma coisa a nível Brasil. A federação é nível estadual. Então, você precisa da confederação para correr atrás de uma coisa a nível, né, do país inteiro. Isso é essencial. Se a gente não tiver, não vai conseguir nada. Não que a gente vá conseguir logo de cara, mas até para brigar. Né? Como eu falei, não adianta eu chegar lá como FEPERJ ou como FEPESP, um deputado federal, tentando fazer um projeto a nível federal. Exatamente. Não vou conseguir. Quem que ficou como presidente da confederação?
como presidente é o Maurício, aqui do Rio. Eu não lembro agora quem é o vice. Acho que é o JC, lá de Santa Catarina. Eu sou o secretário. A Ângela, de São Paulo, acho que é tesoureira. Tem mais gente. Tem o Conselho Fiscal, eu não lembro exatamente quem é agora. O restante, assim. Mas ali a base ali é essa. A Ângela, que é a tesoureira, Maurício é o presidente, o JC, se eu não me engano, é o vice, e eu, o secretário. É isso aí. Tá com... É isso aí. Um grupo tá bom, vamos embora. Vamos para cima. O importante é começar. Esse aí esse é o nosso é o processo mais fácil, né? A gente reativar e ter as federações ali também juntas. E o mais difícil vem depois, a gente tentar conseguir alguma coisa, né? Esses projetos de incentivo de recursos, né, de públicos e de empresas é muito complicado, isso é muito difícil para o paintball, não é tão fácil assim. Eu tive muita cobrança para correr atrás disso pela FEPERJ, né? Vou até aproveitar o espaço para poder explicar como funciona, porque o pessoal tem muita dúvida, acha que é muito fácil, acha que é só você correr atrás de um político que o cara vai te dar um dinheiro e tá tudo certo. Não, não é assim, né? Tive muito jogador também. É verdade. Mick, estou esperando um projeto que é para poder doar o meu imposto de renda. Também não é tão fácil assim, né? Vou explicando como funciona, pessoal. É assim, esses projetos que tem pela lei de incentivo ao esporte funciona praticamente igual à lei Rouanet, né? Que é cultural. Você tem que criar um projeto, você tem que especificar tudo que você quer fazer dentro desse projeto, né? Digamos que seja um evento, um torneio brasileiro. Então, você vai especificar tudo que você vai precisar de custo pessoal, espaço, vai dar entrada no governo. Se eles aprovarem o projeto, aí, a partir do processo aprovado, do projeto aprovado, você tem que correr atrás de empresas que vão doar a parte do seu imposto de renda. Não é o governo que vai te dar aquele dinheiro. Então, já começa por aí. Por exemplo, eu tenho uma empresa que quero doar 20 mil, na hora que eu apresentar o projeto, a empresa vai ter que me dar os 20 mil naquela hora. Não é depois que eu fizer o imposto de renda, que eu tiver que pagar, o governo vai passar. Não, é a empresa que te dá, e a partir do comprovante daquele dinheiro que a empresa deu para o projeto, ela vai ter um comprovante, tudo bonitinho, aí ela vai apresentar no imposto de renda dela, abatendo aquele valor que ela teria que pagar. Então, já começa por aí. O jogador que quer contribuir com o seu imposto de renda, ele não é o governo que vai dar. Na hora que eu tiver o projeto em mãos, Copa, por exemplo, eu quero contribuir, eu posso, você tem um percentual, acho que é 2% do seu imposto. Acho que não lembro certo agora, mas é algum percentual, tipo, eu quero dar 2% do meu imposto de renda. Você vai ter que dar aquele valor agora, naquele momento do projeto. Depois, com o comprovante do dinheiro que você deu, você abaixa do seu imposto de renda. Então, assim, são coisas muito complicadas. Aprovar o projeto não é tão complicado. É difícil, mas não é tão complicado assim. O complicado é você conseguir empresas que vão apoiar. Porque aí, por exemplo, a gente vai numa empresa grande, tem que ser uma empresa grande porque é bastante dinheiro. Você vai numa Petrobras, aí o cara vai falar, a FEPERJ está aqui para o presidente, para ser atendida, para mostrar o projeto. Eu primeiro vou começar aqui, que FEPERJ, que paintball, né? É bem complicado a gente conseguir ter uma entrada nessas grandes empresas. Um dia a gente chega lá. E a nível estadual é a mesma coisa, né? Já tentei, já procurei saber. Então, assim, é difícil. Não ficou de lado, mas não abandonei. Mas, no momento, está muito difícil a gente conseguir. Eu já fui em secretarias de esporte de Duque de Caxias, do Rio.
Já conversei com os secretários da época, isso logo quando eu entrei em 2022. O de Caxias foi muito solícito, cedeu o espaço lá da Vila Olímpica de Caxias para a gente fazer um evento lá, mas eles não podiam contribuir financeiramente, podiam contribuir com uma estrutura ou outra, e o espaço da Vila Olímpica deles lá de Caxias, que também era maneiro pra caramba. Só que, por exemplo, a gente fazer um evento lá ia custar 4 vezes mais do que a gente faz hoje em dia aqui no Spider, em outro campo, né? Então, a gente corre atrás, mas não consegue ajuda financeira especificamente. E nem de político, assim, especificamente, vou arrumar um político que vai apoiar e tirar dos projetos dele para colocar nos projetos da federação. Mesmo assim é muito complicado, porque a gente tem um público muito pequeno, né? Eu brinco às vezes, vamos pegar um candidato. Tem muita gente que fala que você não pega um candidato a qualquer coisa aí, tenta um apoio dele para ele colocar algum dinheiro. Eu até brinco, gente, qualquer pagodinho que o candidato faz aqui na esquina dá mais jogador, dá mais gente no pagode do que jogador de paintball no evento. É verdade. A gente tem que fortalecer a federação, o esporte, primeiro, para conseguir essa coisa depois. Se a gente tiver poucos jogadores, tiver uma federação fraca, até isso é complicado da gente conseguir. Porque a pessoa, qualquer empresa privada ou alguma parte pública que você for expor seus projetos como federação, eles vão olhar, tem 200 jogadores, são 50, aí vai comparar com outro que tem 1.000, 5.000, 10.000, a gente vai acabar ficando de lado. Então é essencial a federação. Exatamente. É essencial a gente fortalecer a federação, as federações estarem fortes para a gente ter uma confederação forte também. Porque a confederação em si ela é mantida pelas federações. Os jogadores não pagam a confederação, pagam para manter a federação e as federações vão manter a confederação. Se a gente não estiver forte e unido, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Vai ser muito mais complicado do que já é hoje em dia. É bem complicado, cara. Não é fácil, a gente passa por isso hoje, a gente também tem projetos e tudo mais. A diferença do federal para o estadual, realmente, o federal é baseado no imposto de renda, né? 2% de imposto de renda, sendo que a empresa ela tem que ser lucro real, ela não pode ser uma empresa se ela não estiver enquadrada no lucro real. Já no estado, já é ICMS, então já é diferente a arrecadação, né? E realmente, empresas grandes, você nem consegue falar com o CEO, com ninguém. Essas empresas têm um portal deles de projeto, eles abrem em determinada época do ano para você poder cadastrar o seu projeto dentro desses portais e se você for selecionado, eles vão entrar em contato. Se não entrar em contato até dia tal, quando começar tem uma data lá, limite, que você não foi chamado, já fecharam quantos projetos. E, cara, é bem complicado. Então, a forma mais fácil de se fazer isso é com... Tem pessoas que têm empresas de lucro real que elas podem ajudar para poder, né, ajudar o paintball e eles não conhecem, às vezes, esse tipo de projeto. Tem muita empresa que é lucro real que eles não sabem que podem apoiar, eles podem fazer exatamente o que você falou. Porque, cara, às vezes é melhor dar 2% do teu imposto para o paintball, que é o teu esporte né, que você ama, do que deixar isso daí para eles, cara. Eles vão comer esse dinheiro, vão botar no bolso, né? Para quem conhece, como é que é. Exatamente. Então, tem a questão do aporte, né? Que a empresa vai ter que dar aquele valor, mas esse valor vai ser retribuído na hora de você pagar o imposto de renda, porque você vai chegar lá, vai abater aquele valor que você doou. Né? A mesma coisa no estadual também. Você abate também esse valor. E você vai estar ajudando o teu esporte. Exatamente. Se você tem que pagar R$10.000 de imposto e tiver dado 2.000 para o projeto, na hora de pagar, em vez de pagar os 10, você vai pagar 8. Porque você já pagou 2 para a federação no projeto lá do esporte. Né? Mas é bem difícil. Cara, assim, tem muito esporte. Na verdade, tem até muita empresa que você contrata para eles
correrem atrás disso. Tem lobbies, né, justamente para captar, correr atrás de empresa, esse lobby todo aí. Tem um monte de empresa assim. Exatamente. Para a gente é difícil, porque a gente não tem nem condições de pagar uma pessoa para fazer isso. É muito difícil, cara. É muito difícil. Você tem que gastar um pouco de dinheiro. Para ganhar tem que gastar. E é difícil exatamente pelo que o Mickey falou, cara. É público, né? Cara, qual é o teu público? O que você vai me dar em troca? Ah, eu tenho 200 federados, né? Qual a proposta que você vai trazer para mim, né? Exatamente. No ano retrasado, que a Liga Carioca estava sendo naquele campo lá em Xerém, do Roberto, que tinha um laguinho com peixe, vocês lembram? Isso, lembro. Aí eu tava num treino lá, tinha um pessoal que estava comendo lá, passando o dia lá. Era político daquela área lá. Aí um jogador, o dono do campo, comentou com ele, estava conversando e tal. Quando acabou o treino, eles vieram falar comigo, 2 pessoas, ele e o assessor. Eu não lembro qual era o nome dele agora, já tem 3 anos isso. E veio conversar comigo, pô, cara, que legal o esporte, eu tava vendo aqui, gostei e tal. Eles estavam falando da federação, queria tentar ajudar vocês de alguma forma. Cara, eu passei um monte de coisa para ele do jeito que ele poderia ajudar. Falei que ele podia botar um palco ali para a gente receber a premiação no palco, poderia ter alguma bandeira ali do estado, do Rio, do município ali de Xerém, alguma coisa assim. E aí fiquei de entrar em contato com ele, com o assessor, que o assessor ia passar as coisas para ele e tal. Aí entrei. A gente não pediu dinheiro em si, ele falou que poderia arrumar algum dinheiro, talvez arrumasse alguma ajuda financeira, mas ele ajudaria mais em alguma estrutura ou outra. Mas no momento que eles começaram a ver o tamanho do nosso público, eles desistiram, porque a gente não tem mais de 150 pessoas no evento. É muito difícil. E aí é verdade. Showzinho, qualquer coisa que você faça, assim, você leva o triplo de gente que tem no evento. Exatamente. E os caras acabam desistindo, é fogo. A gente corre atrás, briga e tal, tenta, mas na hora, quando o pessoal vê o tamanho do público, ele desiste. É bem complicado. É importante a galera se federar e a gente ter essa união aí. Exatamente. O nome Quanto mais jogador tem que ser união faz a força. Tracinho, quanto mais jogador a gente tiver, mais jogador a gente tiver, mais divulgação a gente vai ter. Eu estou correndo atrás da FEPERJ para tentar fazer alguma coisa de marketing. Tá difícil, porque precisa de dinheiro para isso também. E eu não quero aumentar a anuidade, que já teve um aumento aí para cobrir alguns custos, mas porque a gente teve uma redução de jogador, então o custo em si, o aumento não foi tanto, tá? Mas como teve uma redução de jogadores, eu tive que botar esse aumento que teve esse ano, que a intenção é sempre a gente baratear, né? Tentar baratear de algum lado, apesar que baratear a anuidade da federação não vai fazer tanta diferença assim, porque é um valor meio que irrisório. É verdade. É uma caixa de bola por ano. Exatamente. Exatamente. E as pessoas poderiam realmente ajudar e reclamar menos e ajudar mais, né? Porque da mesma forma que o Mickey está correndo atrás como presidente, você, sendo um federado ou você sendo um amante do esporte, você pode correr atrás também. Você pode correr atrás de empresas, ligar com o Mickey. Mickey, olha só, tem um camarada aqui que pode ajudar. Vamos conversar, pô. Bota o Mickey para conversar com o cara. Entendeu? É isso aí, cara. É o que tem que ser feito. Para vocês fazerem a ponte. Entra em contato e a gente vê o que pode fazer. Porque, assim, a gente precisa muito da divulgação, como a gente estava falando antes. Uma coisa importantíssima que eu acho é a transmissão ao vivo dos eventos. Cara, isso é sensacional, uma coisa que não devia ter acabado. Só que é um custo muito alto também para você ter. Exatamente. A transmissão. Se você for colocar aí em cima da inscrição, vai ficar mais caro ainda para o jogador. Já está caro.
Então, você não vai pagar menos de 2 mil para trazer uma turma com aquele equipamento todo, que 2 mil eu acho até o equipamento que você bota ali. A pessoa Porra, que se você tiver uma placa de vídeo, uma 40, agora já está no 50, né? 50, 60, 50, 70, é 18 mil reais uma placa. O equipamento, ele é muito caro e é um trabalho da porra, meu irmão. A galera que tá ali, que bota a câmera, passa o cabo, né? Tem todo o equipamento. Cara, não é fácil. E os caras lá de São Paulo agora que estão fazendo, né? Porra, é bem legal, cara. Eles ainda botam lá, porra, anuncia aqui. Porra, tinha que ter as marcas ali apoiando, entendeu, cara? As marcas do paintball, né? A galera do meio do paintball. Tinha que estar ali apoiando, porque deve ser um valor pequeno que dá para ajudar os caras e ia estar ali rolando, né, a propaganda deles, né? E quem quiser também apoiar o nosso canal, a gente está até hoje em busca de alguém para apoiar, para a gente poder fazer mais vídeos, ir nos lugares. Então a gente também tem custo com isso. Tem o nosso amigo Rafa, que está por trás das câmeras aí também, né? Então é complicado. Inclusive, até o programa aí que a gente faz o podcast, tudo é pago, nada de graça, né? Quem é o cara mais chato aí, cara, que fica te perturbando com esse negócio de federação, fica aí te enchendo o saco? Normalmente são os mais novos. São os mais novos? Os mais velhos, né, já estão acostumados, sabe, da importância da federação. Às vezes nem concordam e tal, mas não brigam, não discutem, né? Mas os mais novos tem sempre aquela história, né? Para que serve? A federação não serve para nada, tem que gastar dinheiro para poder jogar o torneio, tem que ser federado, aí tem sempre essa apurrinhação. Não sabem da importância. A galera desse 5 que está chegando aqui tem, e os do cenário principalmente. Agora, ainda não tem... Agora tu vai ter a resposta, porque aí quando alguém exatamente contato, para que serve? Aí tu pega o vídeo, pega aí o vídeo lá, assiste, cata um café já mando logo o link. É isso aí. Aqui, cara, aqui tem uma explicação muito boa. Dá uma assistida aí, bom para dar audiência. É isso aí. Exatamente. E antes, né, de tudo, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar com a galera, de deixar nos comentários, de ativar o sininho. E, pô, meu irmão, vamos ajudar a crescer, pô. O canal é o Paintball. Isso, galera. E hoje na federação, quais são as cadeiras? Tem alguma vazia? Você está precisando de gente para ajudar? Como é que tá? A gente tem muita cadeira vazia. Aqui no Rio, o pessoal não... Meio que a gente sempre brigou muito com a federação, né? Sempre teve uma briga ali muito grande com quem estava na federação. Todo mundo já conhece as brigas que tiveram aqui. As cobranças, principalmente. Então, quem sobrou hoje não quer ter o nome ali, às vezes, na federação. Alguns ajudam por fora, mas dificilmente quer estar ali na cadeira em si da federação para justamente não escutar porrinhação, algumas cobranças assim, toscas e inusitadas. É complicado. Hoje a gente tem o Copa na diretoria de Speed, a diretoria de cenário é o Marquinho atualmente, era o Tarta, né, antigamente, ele saiu, porque estavam reclamando muito no ouvido dele, e a gente não estava com muito dinheiro para fazer, muito recurso para fazer alguns projetos, então ele acabou saindo. Hoje é o Marquinho, lá do Campo Spider, que está como diretor de cenário. A gente tem a Bianca, que é tesoureira, o conselho fiscal é o Moncler, o Ribeiro e o Dudu. Tem o vice-presidente, que é o Barbosa, que está meio afastado, e eu na presidência. A gente precisava de alguma pessoa que fosse da área de marketing, né? Poxa, eu sei postar no Facebook, eu sei postar no Instagram. Pô, eu também sei, Mavi sabe, o Copa sabe. Vai ajudar? Vai ajudar, mas a gente precisa de um profissional, realmente. Né? Ajudar, assim, óbvio, a gente aceita ajuda, mas o ideal é que tivesse um profissional da área de marketing ali ajudando a gente, né? Assim...
Que dominasse a parte de criação gráfica. Que a gente não pode pagar, né? Tem a questão fora o marketing, que a gente eu queria fazer uma diretoria de arbitragem, mas está difícil por essa questão de juiz. A gente tem um grupo do GAP hoje em dia, estamos precisando de juiz, tá? Eu queria trazer todo mundo para a federação, mas é uma parte mais complicada de chegar. Já tinha convidado o Pinto para ser diretor de arbitragem, tá? Mas a gente ainda vai conseguir fazer isso, então tem um diretor de arbitragem que a gente não tem ainda, então a gente tem vaga para um diretor de marketing, um diretor de arbitragem. Precisava de um diretor administrativo para auxiliar nas funções em si da empresa, né, federação, que a gente tem, porque sou eu que faço hoje em dia tudo. E acho que são os principais que a gente poderia ter ali. Então, quem tiver com disposição de ajudar o Mickey e for da área de marketing, entre em contato com ele, pô, vamos ajudar, cara, vamos criar coisas novas, vamos divulgar, vamos espalhar isso daí. Cara, só a gente se ajudando que a gente vai conseguir alcançar algum objetivo. Não tem outra saída. Alguém da área de informática, ó, também, da área de informática, seria de grande ajuda para a gente atualizar o site. Eu atualizei, fiz o que está hoje lá, mas em questão de tempo eu não estou conseguindo colocar as coisas em dia, nem colocar um site melhor, que era o que eu queria fazer, com área de login, acesso. Eu até comecei a fazer, mas estou muito sem tempo para terminar isso, porque ainda tem as outras atividades que eu tenho que fazer da federação, né, mais importantes. Então o site acabou ficando ali parado, não está tão atualizado assim, a gente tem que colocar as prestações de conta no site, tudo isso a gente precisa até para poder fazer os projetos de captação de recursos, tá? Porque a gente tem que seguir o que está lá na Lei Pelé e tem uma cacetada de exigência, inclusive que o site seja atualizado com total transparência de uso de recursos, com tudo. Não consegui ainda colocar isso em dia. Tá bem complicado. Se tiver alguém também da área de informática, vai ajudar bastante. Que entenda de site, esse tipo de coisa. O jogador poderia entrar, fazer login, ter ali todo o histórico de desde quando você vem pagando, né? Tem tudo ali integrado. Então, assim, é uma coisa que eu comecei a fazer, mas não consegui terminar ainda. E aí o site que está hoje está até meio desatualizado lá. Então, todo mundo que quiser, um profissional de alguma área que acha que possa ajudar e contribuir de alguma forma, a gente não ganha salário na federação, todo mundo trabalha de forma voluntária, né? Não tem salário atualmente. Então, quem puder, tiver algum tempinho aí, pelo menos para ajudar, a gente está aí, entra em contato comigo, que vai ser bem-vindo, com certeza. Eu ia falar, né? Com certeza a gente tem alguns federados aí que são dessas áreas, né? Não são áreas muito assim, nossa, muito específicas, não. Com certeza. Então, sim, se você é federado, se não é, se federe, e se já é e puder ajudar, meu irmão, entre em contato comigo, manda mensagem para mim, pro Mavi, manda mensagem pro podcast, para onde você quiser, cara. Entre em contato com alguém que a gente te direciona pro melhor caminho, para essa tua ajuda ser muito bem-vinda. O importante é ajudar. Isso aí. Se não ajudar, se não tiver um monte de gente ajudando, a gente vai chegar em lugar nenhum. Porque uma pessoa só, sozinha, 2, 3, não vai tentar. A gente é brasileiro, não desiste nunca, mas Exatamente. A gente vai chegar lá. Isso aí. Essa semana agora eu tenho uma reunião lá na Alerj, né, é uma nova comissão de esporte e lazer da Alerj, e mandei o ofício para lá, recebi a resposta, e eles marcaram uma reunião semana que vem, então à disposição o secretário da comissão, presidente,
está à disposição para ouvir lá nossas demandas e tal. Semana que vem eu vou lá. É dia 6, eu acho, semana que vem. Então, assim, a gente está correndo atrás, a gente tenta correr atrás naquilo que é possível, mas nem tudo é possível, né? Pelas razões que a gente já veio falando aí durante o podcast. Uhum. Mas é aquilo que você falou no início. Passinhos pequenos, lá na frente vão se tornar pegadas gigantes. Exatamente. Uma hora pode não ser eu, de repente vão ser os próximos que vão vir depois de mim, mas se todo mundo se ajudar e a gente continuar persistindo, a gente vai chegar lá um dia assim, a gente consegue. É isso aí. Mickey, agradeço aí, cara, pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. A gente vai finalizar aí nosso podcast. Não, Copite? É isso. Mickey, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. E não obrigado só por você ter aceitado o convite, obrigado por você estar lutando por nós aí, cara. Segurou esse convite. Exatamente. Tá defendendo isso aí com o maior amor e carinho. E saiba que tem 2 caras aqui que sentem orgulho de você. Se tu não sabia disso, fica aqui meu carinho. Tu sabe disso, né? É isso aí. Ideia ao vivo. Obrigado, galera. Mano, conte comigo sempre por que daí vier. E aquele campeonatinho de cenário que eu falei mais cedo, tá dentro, hein? Eu tô dentro. É só ver aquele negocinho da data lá do final de semana de treino, para não bater na latim, mas vai dar tudo certo, tenho certeza. Na próxima semana, vou ter lá no grupo do WhatsApp, a gente vai decidir qual é o campo. Vou começar a ter a votação lá para a gente decidir qual é o campo e eu vou começar a divulgação efetiva do evento em redes sociais. Aproveita aí, galera. Vamos seguir o canal do podcast. Vamos seguir a página da FEPERJ, tá? Nós temos o nosso site lá, feperjoficial.com.br, no Instagram, @feperjoficial, tá? E no Facebook também. Quanto mais gente a gente estiver seguindo lá na página, no nosso perfil, é mais fácil da gente conseguir apoio, porque a gente consegue mostrar que tem um público grande. Então vamos dar essa moral aí, @feperjoficial no Instagram, vamos seguir todo mundo lá. A maioria dos eventos todos os eventos e ações que a gente faz são divulgadas lá para o público, tá bom? Agradeço muito aí vocês, galera, por essa oportunidade aí da gente poder falar um pouco da federação, que é importante pra caramba, esse espaço para a gente poder divulgar, né, em si. É mais uma divulgação da federação e do esporte. Agradeço muito a vocês e estou sempre aí. Sempre que precisar, vocês sabem que pode contar comigo. Isso aí, cara. Isso aí. Então, antes de finalizar, mais uma vez, não esqueçam de ativar o sininho, curtir lá a nossa página, seguir a nossa página, deixar lá os comentários, né, o que vocês acharam. Podem botar qualquer coisa. O negócio, quanto mais gente ali comentando, aí os algoritmos lá vão espalhando. Então a gente tem que ter essa movimentação aí também no nosso canal. E vamos junto. Curte. É aquela velha. Curte, comenta e compartilha. É isso aí. As redes sociais da FEPERJ vão estar todas aqui na descrição do vídeo, aqui linkadas aqui, lá no canal também, lá no Instagram também. Na verdade, já tem lá, então se for um pouquinho curioso, tu vai botar lá, seguindo, para estar todas as federações. Então, sai metendo o dedo no seguir, que, meu irmão, quanto mais gente, mais união, a gente vai longe. Isso aí, galera. Vamos lá. Fique obrigado. Valeu. Pavolino, tamo junto. E até a próxima, rapaziada. Falou, galera. Valeu.